Saudações a todos e todas. Nessa oportunidade, continuamos falando sobre números e funções, nosso curso. E, especificamente, vamos falar, dar uma introdução a funções reais de uma variável real. Bom, começamos com a definição geral de função. É o que vem a ser uma função. Para a gente falar de função, nós precisamos de dois conjuntos, x e y, são vazios, e uma regra, uma lei que permita associar elementos de x aos elementos de y, né? Então, uma função é uma relação f de x em y, que a cada x pertencente a x, né? Cada x elemento do conjunto de entrada, vamos chamar esse conjunto x grande aqui de entrada, você associa um e somente um elemento y no conjunto, né, de destino, né, o de chegada. Os conjuntos x e y têm nome. O x, ele é o xão, né, o x maiúsculo, ele é chamado de domínio, e o conjunto y é chamado de contradomínio da função f. Ao conjunto f de x, que corresponde aos y, os valores y, que estão associados a algum elemento do domínio x, pela função f, né? Esse conjunto a gente chama de conjunto imagem, ele é um subconjunto de y, e ele é chamado então de imagem de f, né? da função f. A cada elemento x você chama de o f de x, esse y, esse elemento que está em y, que a gente denota aí por f de x, a gente chama ele de imagem de x pela função f. Tá? Então, essa é a nomenclatura básica que a gente tem que saber de função. Observando que para a gente, aí um diagrama de Venn para a gente ter uma ideia, né, de como é que ficam organizados esses conjuntos, né? Então, mentalmente você pensa assim: conjunto x grande, né, o xão, ele é o domínio, é onde a função toma os valores, né? Ela tem as suas entradas no conjunto x, e aí você tem uma saída, tá? E elas caem, né? Elas vão chegar, né? Toda a função pega e leva os elementos que estão em x através dessa lei a elementos do conjunto y, né? Esse conjunto y aí, ele é chamado então de contradomínio, e o x é de domínio. O f de x, a gente chama então f são de x, esse conjunto, definido na slide anterior, a gente chama isso de imagem. Ele está representado no amarelo aqui, tá? A representação dele é esse subconjunto de y que é amarelo. Observações importantes com relação à função que a gente pode falar é que para que uma relação entre conjunto x e y seja de fato uma função, é necessário que duas condições sejam satisfeitas. Primeiro, estar definida em todo o elemento do domínio. Então, cada elemento de x tem que ter um elemento associado no conjunto y. Todo elemento de x. Não vai ficar nenhum elemento de x sem ter alguém que sem que a função associe alguém em y, tá? Essa é a primeira condição. E outra é que cada elemento do domínio não pode estar associado a mais de um elemento no contradomínio. No máximo um, né? Ele tem que ter um elemento associado e no máximo um. Exatamente um. Tá? Então, cada elemento de x está associado a um único elemento de y. Tá? Agora, o que não é verdade, né, para ser função, não necessariamente precisa, é que a cada y esteja associado um único elemento de x. Isso aí não precisa. Você pode,
a dois elementos, você pode associar o mesmo elemento no Y, tá? Então, um x1 pode estar associado a um elemento y1 e um elemento x2 pode estar associado a um elemento y1 também, é o mesmo elemento. Não há problema nisso. Um exemplo, né, do que não é função, né? Esse primeiro aí, ó, você tem um exemplo de que não é uma função entre uma relação, na verdade, né? Eu vejo que esse conjunto de setas ele te dá uma relação, ele diz como que os elementos estão associados aos elementos no conjunto B. Os elementos de A estão relacionados aos elementos de B. Mas veja que esse esquema aqui não gera uma função. Por quê? O elemento 2 ele não tem nenhum representante no conjunto B. Tá? Então, ao conjunto, todos os elementos do domínio, no caso aqui é o conjunto A, que deveria ser o conjunto A, ele não tem o elemento 2 que não está associado a nenhum elemento. É isso que a gente vê. Então, não é função. Por quê? Porque o elemento 2 não está associado a qualquer elemento do conjunto B. Qualquer que seja o elemento, não tem ninguém associado ao número 2. Do 2 olhando no domínio, né? Outro exemplo. A gente olha esse exemplo. A gente tem... vejo que aqui, ó, o menos 1 está associado ao menos 2, o 0 está associado a menos 1, o 2 está associado a 3, o 1 está associado a 2 e também a 3. Isso não pode. O 1 está associado a dois valores simultaneamente. Isso não pode ocorrer para ser função. Então, o que a gente tem aí é que não é função nesse caso. O elemento 1 está associado a dois elementos do conjunto B. Né? O elemento 1 está associado tanto ao 2 quanto ao 3. Isso não é função, não gera uma função. Outro exemplo, esse caso aí, ó, vejo que o menos 1 está associado a 1, 0 está associado a 1, 1 está associado a 1, 2 está associado a 1. Todos os elementos de A foram associados a algum elemento de B. No caso, todos foram ao mesmo elemento. Há problema nisso? Não. Então, o que a gente não pode é ter um elemento aqui do domínio tendo duas setas de saída. Não pode. Ou não tendo seta de saída. Isso não pode. Mas, nesse caso, a gente tem que o conjunto, esse esquema aqui, desse diagrama de Venn, ele nos gera, assim, de fato, uma função. Você tem dois conjuntos e uma regra que permite associar univocamente os elementos, né? Todos os elementos de A estão univocamente determinados a algum elemento de B. Bom, vamos falar também de produto cartesiano. Outra coisa que eu não acabei não falando aqui é que essas definições, elas são gerais, tá? Essa aqui é a definição mais geral que a gente tem de função. Vocês vão estudar funções em todo o curso, tá? O curso vai estar repleto de tipos diferentes de funções que vão aparecendo ao longo do curso. O produto cartesiano x e y de dois conjuntos é o conjunto formado pelos pares ordenados. Então, você tem um par que é ordenado, você olha aqui x e y, esse x e y ele está ordenado, se você fizer o yx, não necessariamente vai ser igual, tá? Só se o x for igual ao y, aí no caso não tem o que fazer, mas em geral você tem isso aí sendo diferente. Para dois pares ordenados serem iguais, suas coordenadas respectivas têm que ser iguais. Primeira entrada, segunda entrada, tem que coincidir. Tá? Isso aí a gente chama de produto cartesiano, tá? X cartesiano Y, a gente lê assim, e é o conjunto dos pares ordenados. Exemplos aí de pares ordenados, a gente pode pegar conjuntos finitos, aí a gente vai ter como determinar. O que você faz? Você constrói todos os pares, então você varia, pega um elemento de X, no caso de A, e varia no conjunto B, e
e assim por diante. Você vai fazendo o A cartesiano B. Por exemplo, aqui a gente pegou ó, o 1 variou 4. 1 variou na segunda, né? Fixou 1 e variou na segunda entrada. Então fez 1 e 4, 1 e 5. Depois pega o 2, faz 2 e 4, 2 e 5. Depois pega o 3, 3 e 4, 3 e 5 e você lista todos os elementos de A cartesiano B. É interessante observar que o número de elementos do conjunto A é exatamente 3 e o número de elementos do conjunto B é 2. Quando você fez o produto cartesiano, veja a quantidade de elementos que você obteve. Aí a gente tem então 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Tá? Isso, de certo modo, é o que a gente também chama de princípio fundamental da contagem. Tá? Isso aí, ele vai dizer para a gente que o produto cartesiano, o princípio fundamental da contagem, quando o conjunto A tem M elementos e o conjunto B tem N elementos, o produto cartesiano A com B vai ser vai ter M vezes N elementos. Isso é chamado de princípio fundamental da contagem. Ele vai ter outra forma de se abordar, mas é essencialmente o princípio fundamental da contagem aí. E veja que se a gente fizer B cartesiano com A, não é a mesma coisa, né? Aqui o produto cartesiano importa a forma que você faz. Não é um produto cartesiano entre conjuntos aqui que seja comutativo. Veja que como o conjunto, os conjuntos são distintos. Portanto, não dá a mesma coisa aqui. Então, B cartesiano A vai ficar 4 e 1. Ó, veja que eu fixei o 4 e estou variando no conjunto A. Fixei o 4 em B e vario no conjunto A. Então, vai dar 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3. 5, 1, 5, 2 e 5, 3. Tá? Também tendo 6 elementos, certo? E B ao quadrado. O que é B quadrado? É fazer B cartesiano com B. Fazer ele com ele mesmo. Tá? Então, nesse caso, a gente faz 4 com 4, 4 com 5. 5 com 4, 5 com 5. Nesse caso aqui, a gente tem esses elementos aqui que são 4, 4, 5, 5. Os elementos que, quando a gente faz um conjunto cartesiano com ele mesmo, a gente ganha um subconjunto interessante no produto cartesiano, que são aqueles que a primeira coordenada coincide com a segunda coordenada. Por exemplo, aqui a gente tem o 4, 4, 5, 5. A gente chama esses elementos, né, que são iguais às coordenadas, de diagonal. A definição de produto cartesiano, ela é bastante abstrata também, tá? Você pode fazer produto cartesiano, no caso aqui, a gente tem subconjuntos finitos, mas poderiam ser infinitos, como é o próximo exemplo. Aqui a gente tem o produto cartesiano de dois segmentos, tá? A gente pega o segmento AB, portanto, um segmento tem infinitos pontos, a gente está lidando com conjuntos infinitos, e o CD, né, o segmento CD, tendo infinitos pontos também, é um segmento, é um conjunto infinito de pontos. E a esse segmento a gente faz o produto, esses dois segmentos a gente faz o produto cartesiano, AB cartesiano com CD. E a gente vai ganhar, né, esse retângulo, tá? Vai dar o retângulo todo, o retângulo que está desenhado aí. Ó. Então veja que um ponto P eu enxergo como sendo o conjunto, o P ele vai ter uma coordenada x, que é um ponto o y, né? Esse y aqui que eu inverti, tá, gente? Que eu coloquei x ali e y aqui, tá errado, né? Aqui é x, ó, x e y. Você tem o x pertencente a B e o y pertencente a CD. E com isso você tem esse ponto P correspondendo a 2 pontos, um em cada segmento. Gráfico de uma função. O gráfico de uma função não necessariamente vai ter um apelo geométrico. Isso aqui é uma definição bem abstrata. Tá? O gráfico de uma função f de x em y, qualquer função que seja, é um subconjunto GF, que a gente vai denotar, que é um subconjunto do produto cartesiano x cartesiano y. Tá? Então, quando você tem uma função, você faz x cartesiano y, e aí você tem o
o conjunto dos pares ordenados x e y de tal forma que o y seja um f de um x, tá? Não é um y qualquer aí que entra aí. O y tem que ser um f de x, né? Então tem que estar o y tem que estar relacionado com x através da função f. A gente descreve ele né, da seguinte forma, então. É o conjunto x e y pertencente a x cartesiano e y, tal que o y é f de x. Ou, se você quiser embutir já essa informação no próprio conjunto, você tem então os pares da forma x e f de x, tal que o x varia no x. E, portanto, né, por ser função, obrigatoriamente o f de x vai estar em y. Condições para um conjunto ser gráfico de uma função, né? Todo subconjunto do produto cartesiano é gráfico de uma função? A resposta é não. Tá? E aí a gente quer saber qual é a condição para que um subconjunto de G, subconjunto de x cartesiano com y, ele tem uma função associada a ele, né? Então, é necessário o suficiente que para cada x que estiver no conjunto x aqui no conjunto x, né, para cada elemento do conjunto x exista e seja único um elemento y, de tal forma que o par xy pertence a G. E aí a gente define o y como sendo o f de x, né? Como esse y é único, então o f de x vai ser esse y, e como ele é único, então você tem uma função associada aí nesse caso, tá? Vamos falar agora das funções reais, entrando no mundo das funções reais. Para a gente falar um pouquinho das funções reais, a gente apresenta o plano cartesiano R, que é o lugar em que a gente faz toda a nossa todo o nosso contexto do estudo de funções reais, tá? Funções de uma variável real. Você vai ter gráfico, você tem uma coisa bem legal associada, você tem um apelo geométrico. Isso quem propôs foi René Descartes, né? Então tem esse matemático aí associado, a gente chama de plano cartesiano também. Veja que um plano ele é um objeto geométrico e ele não tem nenhum número associado a um primeiro momento. O que a gente vai fazer é colocar coordenadas em um plano e a gente vai associar ele com esse plano numérico, tá? Então você vai ter um plano geométrico associado a um subconjunto de produto cartesiano e a gente dando também uma interpretação geométrica para eles. O que a gente faz? A gente pensa num plano alfa. Esse plano alfa, a gente pensa em dois eixos, tá? Ó, consideramos os pares de eixos, eixo x e eixo y, perpendiculares e coincidindo, né, num ponto que a gente vai chamar de origem, tá? Perpendiculares num ponto O, e eles determinam, então, duas retas perpendiculares, determinam um plano. Dado um ponto P qualquer do plano, né, você veja que o plano não tem coordenadas. A gente vai dizer como que vai colocar coordenadas no plano. Tá? Como que a gente faz para obter coordenadas no plano? A gente faz projeções, tá? Como são as projeções? Nós fazemos assim, ó. A esse ponto P, nós conduzimos a reta x', tá? Deixa eu ver aqui, x' e a y'. A x' vai ser uma reta paralela ao eixo x. Tá? E a gente vai conduzir também uma reta y' que é paralela ao eixo y. Tá? Veja que aqui a gente está usando alguns axiomas da geometria. Né? Dado um ponto e uma reta, dado um ponto
e uma reta, né? Por esse ponto passa uma paralela. A gente está considerando esse axioma aí da geometria euclidiana. Então, denominamos P1 a interseção de x, né, com o x', tá? A gente vai fazer aí, ó, no esquema aí. Você pega o x com o y', você tem um ponto P1. E você vai ter um ponto P2 que vai ser a interseção de x' com y. Você vai ter dois pontos. Tá? Nessas condições, nós definimos a abscissa de P. Quem que é a abscissa do ponto P? É o número real xp representado por P1. Veja que aqui eu estou falando no eixo x, ele já é ordenado, tá? Ele já tem uma unidade de medida e então dessa forma você tem a coordenada xp sendo a distância, no caso aqui, é claro que tem coordenada aqui, mas se for no primeiro quadrante, ele representa a distância OP, né? OP1. Então xp será a coordenada do ponto P1. E o YP vai ser a coordenada do ponto P2, né? A gente chama ele de ordenada, tá? Esse YP. As coordenadas aí do ponto P, então, vão ser a abscissa e a ordenada. Então, vai ser o par ordenado XP e YP. O eixo das abscissas, ele é o eixo X, a gente chama esse eixo de eixo X, tem às vezes fica minúsculo, maiúsculo, OX, então tem várias notações aí. O eixo das ordenadas e o eixo Y, tá? E com os dois você tem as coordenadas do ponto, tá? Essas duas informações te dão as coordenadas do ponto. O sistema de eixos cartesiano ortogonal é esse sistema que a gente monta, tá? A origem do sistema é o ponto O e o plano cartesiano é o plano alfa, tá? E a gente coloca então coordenadas nesse plano cartesiano, tá? Nesse plano qualquer que você tinha, você coloca coordenadas. Vem aí um teorema que entre o conjunto P dos pontos P do plano cartesiano e o conjunto dos pares ordenados XP, aqui eu não consegui colocar sob linha, né? Aí é X índice P, tá? X índice P, Y índice P. Então, a cada ponto do plano, que é alguma coisa que não tem coordenadas, a gente pode associar esse par ordenado. E essa associação é biunívoca. Que palavra é essa, biunívoca? O que significa biunívoca? Significa que a cada ponto do plano você faz corresponder a um par ordenado, dessa forma. E a cada par ordenado você faz corresponder a um ponto do plano. Tá? São duas coisas distintas. O ponto ele é um objeto geométrico e o par ordenado é um objeto que tem aritmética nele. A gente pode até somar, a gente está com um par de números, né? Então a gente tem formas de você fazer contas aqui. Então existe uma correspondência biunívoca. Aí, esquematizado, você tem um ponto P, então, com duas coordenadas, XP e YP. Tá? Agora está certinho. O que se projeta no eixo X você chama de abscissa, e o que você projeta no eixo Y você chama de ordenada. Bom, agora vamos um pouquinho para o nosso mundo de estudo aqui, né? São as funções reais e os seus gráficos. O que é uma função real? O nome completo dela é assim: é uma função real de uma variável real. Tá? A gente vai estudar isso, principalmente no cálculo 1 e cálculo 2, vocês vão estudar por longo tempo exatamente esse tipo de função. Uma função real, função real quer dizer que o contradomínio é real, é o conjunto dos números reais, de uma variável real. Quer dizer que o domínio é um subconjunto que varia no conjunto dos números reais, tá?
Se eu falar para você assim, é uma função complexa, né? Então você pode pensar numa função dos complexos nos complexos, tá? Uma função complexa de uma variável complexa. Você pode ter uma função complexa de uma variável real. Você pode ter funções desse tipo, tá? Então tem o primeiro adjetivo é relacionado ao contradomínio. E o segundo ali, a segunda nomenclatura é o domínio. O gráfico de f é um subconjunto do plano cartesiano, o que então é uma função real, né? Não falei. Uma função real é uma função que está definida num subconjunto do conjunto dos números reais e vai no conjunto dos números reais, né? O contradomínio é o conjunto R todinho. O gráfico de uma função f desse tipo é um subconjunto desse plano cartesiano R2 ali que a gente definiu, tá? O R2 a gente enxerga como sendo os pares ordenados que tem um apelo geométrico com pontos num plano. O gráfico de f vai ser o conjunto dos pares x e y, dos pares ordenados x e y de R2, tal que o x varia no domínio D, tá? Esse aqui é o domínio, e o y é o f de x. Tá? Descrevendo todos os elementos y quando você variar no x no domínio. Então, x e y pertencem ao gráfico de f se somente C, esse símbolo aqui, se somente C, o x está no domínio, e os números reais x e y satisfazem, né, a lei de associação da função f. Exemplo aí de funções, né, reais. Aqui, claro, que a gente vai estudar cada uma detalhadamente mais à frente, mas essa aqui, olha, essa aqui é uma função interessante, ó. Você definir a função h de r, que é diferença de conjuntos, tá? Lembre-se que a diferença também é essa barra invertida aí. Então, é o h, seria o h, o r estrela, tá? É o r sem o zero. São todos os números reais que não seja zero, porque a gente está fazendo uma divisão, né? Como você faz a função h de x? Você faz x dividido por módulo de x, tá? O que é módulo de x? É x se o x for positivo e menos x se o x for negativo e zero se o x for zero. Mas no caso aí a gente não vai pôr zero para o x porque o x, o domínio da função, né, os valores que eu vou colocar para x, exclui o zero. Certo, então, se eu colocar no GeoGebra para fazer, né, o GeoGebra é um programinha que faz o gráfico. Se eu colocar essa lei, né, no GeoGebra, ele vai me dar esse gráfico aqui, tá? São essas duas linhas vermelhas. Um valor aqui vai ficar no menos 1 e o outro valor vai ficar no 1, tá? Aqui no menos 1 e aqui no 1. E aqui eu fiz também, ó, o esqueminha aqui. Veja que aqui essa informação já é mais manual, mas veja que no zero você não associa nem o 1 nem o menos 1. Se você olhar aqui no programinha do GeoGebra, ele não diferencia, né? O que acontece no zero? Como é que a gente faz esse gráfico, né? Se você tivesse que fazer à mão. Basta você observar que se o x for maior que zero, o módulo de x é o próprio x, e isso vai ficar x dividido por x. X dividido por x é 1. Tá? Então, tanto faz aqui quanto aqui, né? Você tem o valor 1. E se o x for negativo, o módulo de x vai ser menos x. Então, quando você divide x por menos x, você vai ter esse resultado dando menos 1. E é por isso que fica essa linha de baixo. Outro exemplo aqui de função que a gente pode pensar em tentar fazer até o gráfico, né, seria essa função, que é uma função do tipo polinomial. Veja que ela está definida de R em R, né, muitas funções assim, então tem esse domínio de R em R, tá? Domínio R e o contradomínio R aqui. E o que acontece com essa função quando eu vou atribuindo valores, né?
A gente aprende no ensino médio que para fazer gráfico de função a gente tem que atribuir valores. Tá? Seria isso, atribuir valores. Mas se você vai atribuindo valores, vamos fazer esse teste. Você coloca aí de menos 3, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, e coloque aí os valores nessa função. O que você faz aqui? Menos 3. Aí você vem aqui e coloca 2 vezes menos 3 ao cubo, menos 3 vezes menos 3 ao quadrado, mais menos 3. Faz essa conta e você obtém menos 84. E a mesma coisa para os demais. Aqui você coloca e vai substituindo, coloca 2. Por exemplo, 2 vezes 2 ao cubo, menos 3 vezes 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, né? Mais 2. Tabelinhas assim, você pode até tentar usar planilhas eletrônicas, né? Faz rapidinho. Você rapidamente faz essas contas aqui. Ele gera os valores para você rapidamente. E aí você vai e pensa assim, vou colocar esses pontos aqui, depois é só ligar os pontos e eu tenho o gráfico da função. Dá certo? Olha o que acontece. Olha onde estão esses pontos. Você tem um ponto ali no menos 30, tem outro ponto ali, o menos 1 está associado a menos 6, o 0 associado a 0, né? O 1 está associado a 0 também, olha só, o 0 e 0, né? Essa função tem dois zeros, né? Aí eu tenho o 2 associado ao 6, o 3 associado aos 30. Como é que eu ligo esses pontos aí? Meu Deus, o que dá para fazer aí? Será que ela... como é que faço para ligar esses pontos? E você olha assim e fala, não, acho que não dá para ligar os pontos, não. Não é só ligar os pontos, não. Não é só pegar esses valores e atribuir, não. E aí você olha ali no intervalo 0 e 1, né? Você observa que quando você coloca 0 dá 0, se coloca 1 dá 0. O que acontece entre 0 e 1? E aí a gente vai começar a investigar, né? Tentar atribuir valores, que é a única ferramenta aí que o ensino médio nos forneceu para tentar fazer um gráfico de uma função. A gente chega no seguinte. Ó, coloquei aqui 0,1, 0,2, 0,3, 0,09. E aí a gente tem essa sequência de valores, ó. 0,072. Coloque esses valores. Ó, 0,5 inclusive também dá zero. Olha só que curioso. 0,5 dá zero. Então dá zero no 0, no 1, para o x é igual a 0, para o x igual a meio e para o x igual a 1. A função fica assim. Ó, olhando assim, para quem conhece um pouquinho das funções trigonométricas, pode até pensar que seja uma função senoidal, né? Um seno, olhando nesse pedacinho aí. Quer dizer que essa função é um seno, né? Será que ela, né, passou agora para ser uma função senoidal? Virou trigonométrica essa função, mas é um polinômio, né? Aqui é uma função polinomial. O que está de errado aí nesse problema, né? Não tem nada de errado. É que as ferramentas do ensino médio, né, ela que diz assim para você, ó, atribua valor, né? Produza uma tabela, marque os pontos e faça o gráfico. Não é assim. Tá? Existem funções aí de diversas formas, de diversos comportamentos distintos, e o estudo aqui de matemática, um pouco a gente vai conseguir descrever como são os gráficos de várias funções, mas muitas das funções a gente não vai conseguir fazer gráfico só com conhecimento de matemática elementar, a gente vai precisar do cálculo. O cálculo vai nos auxiliar muito a entender os gráficos das funções. O cálculo tem muitas ferramentas interessantes que fala como que tem que ser o comportamento do gráfico especificamente. É isso que a gente vai estudar ao longo do curso de matemática. Mas só para a gente mais ou menos se situar, né? O que acontece com esse gráfico? Olha aí. Eu produzindo esse gráfico usando um aplicativo, um programa, GeoGebra que seja, a gente vê o seguinte, ó. Se você coloca naquela janela de inspeção, a gente chama isso de janela de inspeção. A janela que você faz o gráfico.
Então, o gráfico fica um pouco diferente, né, a sua forma. Mas, bom, a ideia é a mesma, só que você, para enxergar coisas melhor, você tem que dar zoom, né, ampliar o gráfico e tudo mais. Quando a gente olha nessa janela de -3 a 3, a gente tem esse comportamento. Parece ali, ó, que entre 0 e 1, ele fica constante, igual a zero, né? Mas isso é mentira, porque quando a gente vai dar um zoom, né, foca ali no intervalo de 0 até 1, olha só o que acontece. A função dá uma subidinha bem discreta, né? Os valores bem pequenos, né? É abaixo de 0,1, não sobe muito e depois desce também pouco e depois sobe. Então esse intervalinho aí de 0 a 1, ela sobe, desce e sobe de novo, tá? E depois, ó, aí ela vai subindo a vida toda, né? Vai crescendo muito. E para cá também, ó, vai descendo também, vai decrescendo indefinidamente. Esse é o comportamento dessa função. É, tá, e aí? O que eu tenho a falar desse método aí de fazer? Ele não serve, não é bom, não é adequado. O que a gente vai fazer de agora para frente é ter métodos para a gente fazer gráficos de funções reais, tá? A gente vai ter uma grande ferramenta, mas precisamos conhecer os tipos básicos de funções. Sem ferramenta alguma, a gente consegue já produzir gráficos de funções. Primeiro, função afim, que é o assunto da próxima aula, função quadrática, né, que é a famosa função do segundo grau, né? Essa função também a gente vai poder fazer. Algumas mais, em geral, polinômio a gente não consegue fazer, né? Gráficos de polinômios no curso de matemática elementar aqui, no curso de números e funções. Mas aí tem funções racionais também, que com cálculo a gente também consegue fazer muita coisa. E depois a gente passa para estudar funções logarítmica, exponencial e logarítmica. Essas aí a gente vai também conhecer, né, um pouco do seu gráfico. E também tem as funções trigonométricas e as trigonométricas inversas, que esse também a gente vai conseguir dominar o gráfico, tá? Sem, só no estudo dela, propriamente dela, a gente consegue descobrir como faz o gráfico dessas funções. Depois, com as ferramentas que o cálculo for proporcionando, vocês vão vendo que isso vai auxiliar bastante a gente fazer gráficos de diversas formas. É claro que muitos gráficos aqui a gente pode usar também, e eu vou estar incentivando vocês a usarem os recursos computacionais, e um programa muito legal para se fazer gráficos de funções em geral é o GeoGebra. Além de gráficos de funções, a gente vai ver que ele faz um pouco mais do que gráfico de funções. Ele é um programa de geometria dinâmica. Então, o GeoGebra a gente vai conseguir fazer o estudo de variação de parâmetro de funções, que é um estudo muito interessante. Então, até a próxima aula. Nessa aula você aprendeu os conhecimentos básicos da noção de função, né, dessas funções reais que a gente vai estudar nas próximas aulas. Até a próxima.